Está no ar pela Mundial. Programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza. Bom dia, meus amados e queridos ouvintes da madrugada. Como é gostoso estar aqui novamente com vocês em busca dessa satisfação minha, né? É uma satisfação minha, pessoal, estar sempre aqui com vocês, transmitindo alguma coisa, não importando que tipo de conhecimento, de entendimento, né? Que eu tento passar o meu melhor, né? Nem sempre, às vezes, o meu melhor as pessoas conseguem entender, mas pela minha dificuldade, às vezes, de transmiti-la. Porque todos somos especiais, todos vamos entender com a maior facilidade possível. Mas às vezes você sabe que, de vez em quando, eu faço umas confusãozinhas mentais, minha, né? Então a gente não pode exigir que todo mundo entenda, né? Então, mas eu falo bem isso, assim, porque todos nós somos, né, seres especiais e trabalhamos com esse lado especial da vida. E sempre que eu estou assim na madrugada ou em outros programas que eu faço, às vezes, em especial, eu fico me perguntando e me questionando, né? Qual a finalidade disso tudo, né? Por que disso tudo? Aí eu me respondo, porque aí, no caso, sou eu que vou me responder, claro, né? Que eu fico pensando muito. Eu sou uma pessoa muito instintiva, então eu gosto muito de ver o que está se passando com a pessoa no seu interior. E semana passada eu fiz um programa falando sobre astrologia, sobre os elementos, né, na astrologia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tipo esse tipo de astrologia que eu gostei, né, e falo muito sobre os elementos, que todos nós somos regidos por esses elementos, esses que as pessoas às vezes não conseguem entender. Todos nós somos regidos por os 4 elementos, tanto os 4 elementos que é fogo, terra, ar e água, são nossos sentimentos, são nossas observações que cada um tem de si mesmo. E nem sempre nós conseguimos ver isso na astrologia, como na medicina tradicional chinesa, que também tem os 4 elementos, ou também na ayurvédica, também tem os 4 elementos. Então nós somos regidos com tudo isso. E com tudo isso a gente trabalha o todo dentro do organismo e da pessoa. A semana passada eu falei muito sobre os 4 elementos, né? E falei também com a correspondência num processo de consciência nisso tudo. E nisso hoje eu vim trabalhar justamente com a função psíquica que cada elemento traz, né? Então eu falo assim que todos nós temos um instinto, né? Eu falo assim que eu, como sou do elemento fogo, eu tenho muita intuição, né? Toda pessoa do elemento fogo, ela é muito intuitiva, né? Ele concentra-se, né, nas possibilidades, nos futuros. Ele é dinâmico, ele tem uma energia de ação, faz parte desse universo onde todos os signos de fogo têm essa motivação, essa iniciativa das coisas. Como eu falei a semana passada, Áries, Leão e Sagitário possuem uma fonte de referência interna, dando impressão, às vezes nos tornamos, né, eu falo assim, né, egoístas, né, porque são pessoas assim que pensam muito em si mesmo, né, eu falo sempre isso, né, todo elemento fogo é uma pessoa que como ela é muito ela tem muita intuição, então ela fala assim, a minha intuição está em primeiro lugar, a minha intuição, as minhas ideias, né, são principais, as minhas ideias, então ela sempre vão em buscas do eu, né? É uma intuição, é sempre uma intuição, né? Uma trabalho o tempo todo com suas próprias ideias, seus princípios, né? E suas possibilidades. Ela sempre vai trabalhar esse lado, né, do intuição. O excesso do elemento fogo, né? Normalmente as pessoas que têm muito elemento fogo, que eu falo que todos nós temos esse elemento, mas por isso que eu falo que não é somente o signo que rege, são muitos outros fatores que fazem com que a percepção de cada um resolva, né? Então, um excesso de elemento fogo, elas são pessoas normalmente
os arianos, os leoninos, os sagitarianos, são pessoas orgulhosas, pessoas assim que trabalha com arrogância, né? Egocentrismo, né? Individualismo. Isso é excesso, eles têm excesso de confiança, eles trabalham com esse excesso, com essa maneira de se expressar, né? E já ao contrário, quando ele tem falta disso, são pessoas normalmente depressivas, porque ele não tem ação, ele não tem motivação, ele fica. Eu falaria que o elemento fogo, quem rege o elemento fogo é o coração, né? Então a pessoa que não tem essa energia de ação, essa energia de buscar, de ir atrás, e ela é do elemento fogo, normalmente são pessoas que ficam muito introspectiva, né? Trabalha muito com esse lado de falta, né? De iniciatismo, falta de entusiasmo, falta de otimismo, né? Isso é uma pessoa do elemento fogo. E nisso consigo, né? O Áries é a faísca, o Leão é o fogo que anima e Sagitário é o fogo que domina, né? Eu falaria nesse aspecto, né? Os 3 elementos fogo na astrologia. Aí eu falaria assim, no elemento terra, né? Nós temos a sensação. O que seria a sensação, né? É o tocar, né? É o concretizar, é a coisa é o concreto da realização, né? Dela mesma. Então a sensação que pode ser captada através dos sentidos, né? Como eu sinto, como eu vejo, eu tenho que sentir, eu tenho que ver isso, né? Eu tenho que olhar, não, aquilo ali aquilo é real. Eu tô pegando, eu tô sentindo. Então é aquela pessoa que gosta da sensação de sentir, de pegar, de buscar, né? Mas olhar e observar tudo isso. Então essa é uma sensação, né? E a prática, e ela vai conseguir sempre ter essa estabilidade. Normalmente, quem tem o elemento terra, né, ela é muito estável, muito gosta do aqui e agora, é muito concreta no que quer, tem muita, né? Muita. Então, os três elementos, os 3 signos do elemento terra é touro, virgem e capricórnio. O excesso dele, né? Então, são pessoas preocupadas, com os bens materiais, são pessoas que gostam de coisas concretas. Ela não muda, ela é inflexível. Ela é sempre uma pessoa que não tem dificuldade, né? Com mudanças, né? E a falta do elemento, né? Normalmente elas ficam, não fica buscando as próprias necessidades. São pessoas que se acomodam na situação. São pessoas que ficam sempre naquela, Deus, vida. Nisso consiste, né, a parte de falta do elemento terra. Ela não tem objetivo, ela não tem, assim, ela não é objetivo, ela não sabe concretizar as coisas dela, né? O touro, ele dá ênfase no crescimento individual, né? Virgem, ele é o ceifador, é aquele que vai buscar, cria, né? Utiliza a estrutura, seleção, aperfeiçoamento, é a pessoa que busca conhecimento. E Capricórnio é aquele despojado, ele consegue ter uma reflexão, uma paciência, às vezes organização, crescimento social. É uma pessoa que quem rege a casa, o grande trígono, né? Quem rege a casa 10 de Capricórnio, normalmente é a casa do sucesso pessoal da pessoa, né? É a casa 10, onde fica Capricórnio, né? Então eu falaria o seguinte: Áries, Leão, Áries, casa 1, Leão, casa 5 e Sagitário, casa 9. Por isso que diz a intuição. Ele vai trabalhar justamente isso. Casa 9 é a espiritualidade, então ele tem a concretização de tudo isso. Já o elemento terra, quem rege o elemento terra é a concretização dos seus objetivos. A casa 2, que é touro, a casa 6, que é virgem, e a casa 10, que é capricórnio, onde ele vai buscar toda a sua referência. 2, ele vai buscar o quê? O dinheiro, como provir esse dinheiro, como trabalhar com esse dinheiro, né? Então isso consiste o elemento da casa terra, a concretização de todos os seus objetivos. O ar, né? Eu falaria que o elemento ar, quem trabalha muito com esse elemento ar, normalmente são os pensadores, né? Aquelas pessoas que gostam muito de pensar, né? Então elas vão muitas em teorias, ideias, ele sempre consegue, né, a capacidade de abstrair
de comunicar-se, de relacionar-se mentalmente com algo ou com alguém, a consciência do ar para uma abordagem mais lógica, né, e objetiva, né? Então, uma pessoa que é do elemento ar, ela fica muito no ar, como diz mesmo, o próprio elemento já fala. Vive muito naquele momento, assim, na superficialidade, né? Que eu falaria, o pensamento deles são rápidos. E o excesso, né? Gera alguém que tem... Ele é muito... como eu vou falar? Um excesso de ar. Ele fica com muitos pensamentos e não age. São pessoas que pensam, mas não tem atitude, não tem como trabalhar, né? Então, Gêmeos, Libra e Aquário. Automaticamente, Gêmeos é a casa 3, Libra a casa 7, que é exatamente o contrário da casa 1, né? Vai trabalhar com essa oposição da casa 1. Agora eu vou falar esse lado, né? O Áries, a oposição é Libra, né? A casa 3, a oposição é Sagitário. Então, você percebe que todo o ar, a oposição, o que ele tem que trabalhar na nossa intuição, o fogo, é intuição. Já o ar é nossas ideias, né? Nossos pensamentos, né? Então, o que vamos trabalhar sempre? Gêmeos vai trabalhar com... Áries vai trabalhar com Libra. Gêmeos vai trabalhar com Sagitário. Por quê? O Sagitário concretiza, ele tem as ações dele e os pensamentos vêm de Gêmeos. Então, se a pessoa estiver em desacordo com o elemento que ele está trabalhando, sempre vai vir esse lado obscuro do contrário. Áries, o lado contrário de Libra, ele não é uma pessoa que não vai ter ação, não vai saber como trabalhar, porque ele vai pegar sempre o elemento, o lado negativo do outro elemento. O certo seria ter o equilíbrio dos dois elementos, entre Áries e Libra, entre Gêmeos e Sagitário, entre Leão e Aquário. Então, são os elementos onde você tem ação, e o ar é os pensamentos. Se eu conseguir juntar essas duas funções, né, que é o pensamento com a intuição, vai dar coisa fantástica. Mas nem todo mundo consegue, porque é o que eu falei, às vezes você não está só no signo, só no elemento, você tem outros elementos que você trabalha o tempo todo com você. Nisso consiste na astrologia. A astrologia, ela trabalha tudo com esses aspectos, né? Onde você vai buscar a sua realização. Aí todo mundo fala assim, eu sou do signo. Não, você não é do signo, você apenas tem um sol naquele signo, né? Agora, você às vezes tem o sol naquele signo, mas você tem o regente do seu signo em outra casa. Por isso que eu falei das casas, né? Porque se eu tiver um Áries, meu sol, que é ariano, mas meu sol está na casa de Câncer, né? Meu ascendente é Câncer. Poxa, eu não vou vou ser uma pessoa muito mole, porque eu não tenho ação. A minha vida é movida com a emoção. A minha vida é movida com aquela... Ai, Deus, né? Com aquela sensação de não conseguir concretizar aquilo que eu preciso concretizar, que eu tenho que tomar minhas ações. Eu fico totalmente desorientada com referência a minhas atitudes. Então, o ser humano não é um elemento só, são muitos elementos. Ela trabalha com todas essas reflexões, por isso que existe um ariano com diversas capacidades diferentes uma da outra, com diversas proporção em relação a todos os elementos. Eu, na brincadeira, eu falei, eu não tenho elemento água na astrologia. Eu não tenho nada de elemento água. Então, as pessoas falam, mas como assim? Eu falei assim, o meu problema não é que eu sou racional. Eu utilizo muito a racionalidade para entender o outro ser humano. Então, a emoção, se uma pessoa vir falar com muita dramaticidade comigo, para mim não vai colar. Né? Porque eu vou observar que quando ela está com muita dramaticidade, ela está precisando de atenção. Então, nisso consiste você aprender a trabalhar na psicologia, na psicanálise, no caso, trabalhar com esses elementos. E é gostoso quando você trabalha com esses elementos, porque você trabalha com eles e só em você saber, astrologicamente falando, em que casa você está, qual o seu ascendente, qual a sua lua. Então, um câncer, quem rege câncer é uma lua.
Agora, se eu tenho lá em Câncer, em vez de eu ter uma Lua, eu tenho um Marte. Marte, o que acontece quando você tem um Marte em Câncer? Você é uma pessoa que você queima totalmente. O Marte não é fogo? O que vai fazer em água? Ele vai tirar aquela atitude de briga, de guerra, mas o emocional dela vai ser muito forte, porque ela vai ser tudo em excesso. Tanto as brigas vai ser em excesso, como a depressão vai ser em excesso, porque ele não tem o elemento, ele não tem ali a força da ação, que Câncer ele tira essa força da ação de Marte, porque ele está no elemento de água, né? Então, são essas coisinhas, esses detalhes que as pessoas às vezes não conseguem entender por que determinados signos, determinadas pessoas são totalmente diferenciadas uma das outras. Porque cada um vai ter, além do seu Sol, vai ter o elemento que predomina o seu Sol, vai ter o elemento da estação, como é que fala? As atitudes dela vai estar totalmente desorientada. Ela não tem esse reflexo dela com ela mesma. Aí eu falaria agora na água, por isso que eu estava falando do corpo, porque vem a função, né? A função da água é o sentimento. Então, se você perceber que não tem coisas, que a emoção sua está totalmente distorcida, o que está acontecendo? Que naquele momento você está tão distorcido, está tão depressivo, está tão submersa às suas emoções, né? E não tem como controlá-las, né? Então, o que está faltando? Eu falo agora na parte da saúde. Então, a astrologia é saúde. Antigamente, ninguém usava... os médicos eram obrigados a entender de astrologia para conseguir indicar alguns remédios, algumas coisas. E até hoje, existem muitas pessoas que usam a astrologia como referência de doenças, né, de referência de acontecimentos que eu posso trabalhar com ele de acordo com os trânsitos que ela está trabalhando naquele momento, que ela está passando naquele momento. Então, a astrologia é um lado, né, psicanalítico, onde eu faço uma parte psicanalítica, gente. Eu estou falando tudo isso porque o quanto que as nossas emoções podem trabalhar com a gente o tempo todo. Quanto que as nossas emoções, as nossas sensações, os nossos pensamentos, todos eles giram situações que a gente não consegue driblar com facilidade. O que você está fazendo com você? O que você está necessitando trabalhar com você que você não está conseguindo trabalhar mais? Então, às vezes, quando eu utilizo... Às vezes não, eu sempre utilizo a astrologia ou a numerologia como referência de atendimento. Eu vou sempre verificar por que da incerteza, por que da insegurança da pessoa, por que ela está passando todas essas dificuldades e ela não está conseguindo reagir a todas essas dificuldades, a todos esses sentimentos, a todas essas emoções, a todos esses pensamentos, né? O que está acontecendo com ela que ela não está conseguindo driblar isso e não está conseguindo sair dessa situação? Aí onde eu pego o mapa, eu pego a numerologia, como eu sou homeopata não médico, eu utilizo a homeopatia, e aí eu vou fazer determinadas situações nas quais eu posso trabalhar com a pessoa num todo. Então, às vezes é um floral, às vezes é uma fitoterapia, um chazinho. Muitas coisas ajudam a gente a trabalhar. Como a aromaterapia ajuda a gente a trabalhar a fixação do elemento terra. Tem coisas que a gente precisa aterrar. Quando a pessoa é muito sentimental, ela precisa aterrar. Ela vive muito fora do ar, que é uma pessoa que tem muito elemento ar, né? Que os pensamentos dela vivem a 1000 por hora. Ela não consegue aterrar muitas coisas na vida dela. É a mesma coisa quando a pessoa fica com sentimento o tempo todo sentimental, ela não consegue viver a vida, porque ela não tem ação nenhuma. Ela simplesmente fica o tempo todo sentindo, ai meu Deus, Senhor, Deus, dor. Porque qual o elemento água que complementa o elemento água? A terra. Então, se eu tô com a minha água em demasia, tá faltando o quê? Elemento terra. Se eu tô com o meu pensamento em demasia, tá faltando o quê? Ação, que é o fogo. Então, todos eles a gente trabalha em oposições, mas pelos quais a gente tem que desafiar a cada dia você mesmo. Então, todos os dias é um desafio de nós com nós mesmos, né? Então, a astrologia, eu trabalho com esse lado consciencial das pessoas. Eu trabalho com esse lado onde as pessoas têm que ter uma consciência da situação. O que ela está trabalhando com ela o tempo todo, que ela não consegue sair daquela realidade. E tem muitas pessoas que a gente trabalha com ela e ela vai
a ficha vai caindo devagarzinho. Eu falo a ficha, né? Que hoje em dia não fala mais ficha, nem sei, tem meu fala que é o e-mail, né? Sei lá como é que fala agora. Não existe mais ficha, agora é tudo WhatsApp, né? Eu falo assim, filha, caiu uma ficha. Mãe, não existe mais ficha, agora é cartão, é WhatsApp, é tudo. E é uma brincadeira, mas é real. E a gente tem que trabalhar essa realidade o tempo todo. E a gente só consegue trabalhar quando a gente tem consciência de todas essas situações. A gente tem necessidade de colocar isso para frente. E nisso consiste os meus atendimentos. Eu trabalho com esse lado da astrologia consciencial, né, de consciência, a numerologia transpessoal, que é corpo, mente e alma, né, eu vou trabalhar justamente com a transpessoalidade, o que eu posso fazer com a transpessoalidade. Quando às vezes eu sei que na astrologia, na numerologia, a gente vê também qual foi os elementos que a gente trouxe de vidas passadas que a gente não está conseguindo transformá-los, né? Então você vê que como a numerologia, como a astrologia são partes importantíssimas na vida de cada um, porque ele vai aprender a pessoa a se conhecer o tempo todo. O tempo todo ela vai trabalhar com ela em busca da realidade dela, o que ela veio fazer, o que ela veio buscar, o que ela trouxe de outras vidas. Às vezes eu trabalho com a constelação astrológica, né? Então eu falo assim, o que o seu sol, que equivale ao seu pai, tem problema com sua mãe, que é a sua lua, que casa que ela está, em onde você não está conseguindo desenvolver o teu potencial. Então, nisso é a astrologia. Eu trabalho com esse lado da consciência na astrologia. Mas, além de trabalhar com a astrologia, com a numerologia, eu sou psicanalista, trabalho com a parte da consciência do ser num todo, né? Na busca. E vou vendo todas essas funções que cada um tem dentro de cada área da astrologia. E trabalho também com as pedras, né, gente? Eu faço meus japamalas, que é cordões de orações, né? Onde você repete aqueles mantras e vai trabalhando com isso. Vai adentrando dentro de uma realidade sua, entrando em meditação profunda através de um japamala, através de uma consciência sua. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar a minha mente. Não adianta eu ficar focada naquele problema o tempo todo, que ele não vai me trazer resolução do problema. Eu tenho que desfocar do problema para que as coisas se esclareçam e dê uns insights necessários, o que eu tenho que fazer naquele momento. Mas quando você desfoca da situação, porque se você ficar focada naquela situação, ela não se resolve, ela não se realiza. Então, vamos ver uma maneira quando você tem para se autoconhecer e se autodesenvolver esse potencial todo seu. E nessa alegria de viver, com alegria, com felicidade. E o certo é você ter todos esses elementos, todas essas funções em equilíbrio dentro de você. Mas procura às vezes através de uma fitoterapia, através de umas pedras, né, que eu utilizo muitas pedras, e onde você tem defesas que você vai trabalhar com tudo isso. Mas entre em contato comigo em São Paulo, 5641 4015, 5641 4015, ou WhatsApp, né, e celular, né, 99502-4333, 99502-4333. Entre em contato comigo, procure saber mais sobre você, procure desenvolver esse potencial e essas suas funções internas, de todos esses elementos que estão dentro de você. E não adianta fugir, ele vai estar sempre com você. Basta você apenas se conectar e trabalhar internamente. Mas, gente, já estão falando que acabou meu programa. Que vocês tenham uma semana iluminada e que Deus ilumine vocês e abençoe. Namastê. Você acaba de ouvir pela Mundial programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza.